Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e continuando a série de vídeos sobre meu intercâmbio, o tema de hoje é sobre hospedagem. Muita gente me pergunta qual foi o tipo de hospedagem que eu fiquei no meu intercâmbio e vou contar pra vocês. Também vou trazer outros tipos que você pode escolher. Bora comigo? Então galera, em relação à hospedagem, esse eu diria que é um dos assuntos mais difíceis e decisivos na hora de você fechar o seu intercâmbio. Por quê? Quando você vai na agência e vai escolher, qual vai ser o seu tipo de intercâmbio, geralmente eles vão te oferecer algumas opções. Seja a casa de família, seja a residência estudantil, seja hotel, e em alguns casos eles até dão algumas opções de hostels para você fazer o seu intercâmbio e ter um lugar mais em conta em relação à hospedagem. No meu caso, quando eu fechei meu intercâmbio, eu estava na dúvida entre casa de família e residência estudantil. Eu sempre ouvi relatos de boas experiências ficando em casa de família e que você teria a oportunidade de viver mais a vida daquele país que você estava indo estudar. Então, quando eu cheguei na agência, essa foi a primeira questão que eu perguntei. Quais eram as opções de hospedagens que eles tinham e quais que eles indicavam? Eles me explicaram, me deram as opções, me passaram os preços de cada tipo de hospedagem. E assim, eu já fui com aquela vontade muito grande de fechar uma hospedagem em casa de família. Então eu fiquei batendo muito na tecla de como funcionava, quais eram os valores, o que podia e o que não podia numa casa de família, se valia ou não a pena e o que eles achavam em relação a esse modelo. Quando eles me explicaram tudo como funcionava, eu acabei optando em fechar a casa de família. Vou explicar para vocês como foi. Em relação a você ficar em uma residência que vai ter um pai, uma mãe, provavelmente se eles tiverem filhos, você também pode ter uma proximidade com essas pessoas e também geralmente eles recebem outros estudantes. Eu já vi de cara que poderia ser uma oportunidade muito grande de eu engatar o meu inglês, porque de dia, geralmente você fica na escola, você faz alguns passeios, que você coloca dentro do seu roteiro, do que você planejou, e à noite ou você sai novamente ou você fica em casa. Se eu ficasse numa residência estudantil, eu poderia ficar com pessoas de diversas nacionalidades, mas eu também poderia ficar em um lugar que tivesse grande parte brasileiros. E esse já foi uma barreira que eu falei, eu não quero ficar em um local que eu acabe praticando o português, Eu quero ir para um lugar que eu possa praticar de fato o inglês. Então eu vi que se eu ficasse em uma residência estudantil, eu poderia ter uma barreira e eu poderia me frustrar quando eu chegasse lá e me deparasse com uma certa quantidade de pessoas falando português, por exemplo. E também tem uma questão que, não só isso, dependendo da residência estudantil que você fica, se você ficar em uma que tenha muito asiático, por exemplo, pode ser que eles nem pratiquem muito inglês. Eles fiquem meio que no grupinho deles, falando o idioma lá, seja chinês, seja japonês ou qualquer um outro idioma asiático. Então é algo que você tem que avaliar muito bem em relação ao que você busca, porque se você não tiver nenhum problema em relação a isso, quer ficar em um lugar mais jovem, quer uma pegada mais estudantil, beleza, eu super indico você ficar numa residência estudantil. Já se você não quer passar nenhuma frustração em relação a se decepcionar com outras pessoas falando a mesma língua, eu já indico de cara que você fique numa casa de família. Eu gostei bastante, porque na casa de família que eu fiquei, era uma família filipina, que era o pai e a mãe, eles tinham 2 filhas, só que eu quase não tive nenhuma interação com elas, e tinha uma outra estudante, uma mexicana, que a gente acabou praticando bastante o inglês entre nós, porque ela não queria praticar o espanhol, e eu não queria praticar o português, então a nossa única forma de contato mesmo era o inglês. E ficando na casa de família, a Lisa e o Ray, os nossos pais, eles tinham uma característica muito interessante. Geralmente, para jantar, como já estava no nosso pacote, a janta inclusa, eles nos esperavam para jantarmos juntos e ter aquele diálogo todas as noites. Eles perguntavam como foi o nosso dia, o que a gente aprendeu, se a gente estava gostando, se a gente estava com alguma dificuldade. Ajudava bastante também em relação à nossa pronúncia, se eles viam que a gente estava falando algo diferente, com a pronúncia errada, eles iam lá e nos corrigia, e isso ajudava bastante. Particularmente, eu gostei muito, até porque era um quarto individual, o banheiro era compartilhado, mas não tive nenhum problema em relação a isso.
eles eram super abertos conosco, não teve nenhuma restrição, né, em relação a horários. A única coisa que eles pediam era para avisar, né, se ia jantar em casa ou não, porque como eu disse, eles nos esperavam para poder jantar. Então eles gostavam da gente só comunicar em relação a isso, até se a gente fosse passar um final de semana fora, porque no Canadá você tem muitas opções de fazer passeios de alguns dias, né? Como por exemplo, conhecer o French Keys, né? Que é Quebec, Montreal e Ottawa. Geralmente você consegue fazer esse passeio em um final de semana. Eles pediam para avisar, né? Esses dias que a gente ia ficar fora, até mesmo por questões de segurança. Não tive nenhum problema lá na casa de família, a não ser uma situação que eu acabei quebrando o negócio que gira, né, para ligar o chuveiro. Lá eu acabei abrindo de mau jeito e o negócio emperrou lá, mas aí a mãe conseguiu me ajudar. A comida era muito boa, tanto o café da manhã quanto o jantar. Nos finais de semana, quando eu estava em casa na hora do almoço, eles também ofereciam, né, o almoço, mesmo eu não tendo pago por isso, porque o pacote que eu fechei da hospedagem era café da manhã e jantar, mas geralmente eles me ofereciam também. E durante a semana, como o horário do almoço a gente estava na escola, a mexicana, ela pagou um pacote lá, que era café da manhã, almoço e jantar. Então eles acabavam fazendo um lanche para ela levar para a escola, e todos os dias eles também preparavam para mim um lanche, uma água, uma fruta, para me levar para a escola mesmo eu não tendo pago. Foi uma experiência muito legal. Geralmente nessa casa de família, até o meu momento lá, eles só tinham recebido meninas para ser filhas, né? Estudantes na casa deles. Eu fui a primeira vez um menino na casa deles. Pelo que eu vi, acho que eles gostaram, eles gostam do povo brasileiro quando eles fazem a recepção. Eles comentaram conosco que geralmente eles recebem muitas pessoas da América do Sul, seja do Brasil, da Colômbia, mas eu já aviso. Tem casa de família boa, como tem casa de família ruim. Na escola que eu estudei, teve gente que reclamava muito, seja porque ficava uma família indiana, italiana, ou porque não rolava uma sinergia entre todo mundo, e acabava que não se tornava tão vantajoso assim. Aí o pessoal não gostava, também não gostava de algumas refeições que eles tinham na casa deles. No meu caso, eu não tive nenhum problema. Que nem eu disse, eu fiquei numa casa de família filipina, eu fiquei sabendo uma semana antes de ir para o meu intercâmbio. O bairro da família era em Scarborough. Gostei bastante. Em alguns momentos onde você pesquisar, pode ser que você encontre críticas em relação a esse bairro, mas eu não tive nenhum problema. O ponto de ônibus era praticamente na rua de casa, super depressa para chegar na estação de metrô, e depois eu pegava o metrô lá na estação da Warden Station e ia direto até a escola e demais cartões postais da cidade. Vale super a pena, super indico. É uma experiência muito positiva, independente da sua idade, do seu estilo de vida. Acho que é uma chance muito grande para você aprender, se desenvolver e ter aquele momento único de independência. Se você optar em residência estudantil, pesquise bastante, que nem eu disse, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Acredito que pontos negativos em relação a você não ter muita privacidade, dependendo do quarto que você fica, em relação a encontrar muitas pessoas do seu país dentro da mesma residência. Talvez isso não seja um ponto tão legal, mas também tem toda a questão que você tem que ter simpatia, sinergia com as pessoas, porque é tudo compartilhado, cozinha compartilhada, sala compartilhada, banheiro compartilhado, então é algo que você tem que pensar bem, colocar na balança e ver se vale a pena ficar numa residência estudantil. Ficar em hotel vale super a pena, só que é algo individual, você vai pagar um valor muito mais caro e praticamente todas as refeições, exceto o café da manhã, dependendo do seu pacote, exceto o café da manhã, todas as demais você vai ter que se alimentar fora, dependendo do hotel que você pega. Existem alguns hotéis que tem mini cozinha, que talvez valha a pena também, mas teoricamente tende a ser um pouco mais caro. E se você ficar em hostel, também vale super a pena, é uma pegada mais jovem, você tem que estar à vontade mesmo, né, em ficar em um hostel, porque já fala, é um custo-benefício mais baixo. Então, pode ser que você se surpreenda, pode ser que não. Pesquise bastante, porque tem hostel bom e hostel ruim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo para poder incentivar o canal. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre essa experiência do intercâmbio, vou contar pra vocês qual foi o tipo de viagem, né, o tipo de voo que eu comprei na época, vou trazer algumas coisas em relação a seguros, cartões postais pra você visitar, beleza? Até o próximo vídeo e fui!